Olha só, gente, o que diz a palavra de Deus em Provérbios 23, versículo 12 e 13. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Isso quer dizer que muitas vezes na vida, quando nós temos os nossos pequeninos, nós deixamos eles muito à vontade. Existem barreiras, existem coisas que nós temos de dizer, aqui não pode. Por quê? Por que não pode? Aí é a hora de você dizer, não pode porque você vai se machucar. Você não pode falar isso porque esta palavra, ela é feia. O significado dessa palavra é isso, porque eu já vi criança falar coisas sem saber o que está falando. Então, o significado desta palavra é isso. E isso aqui vai trazer uma conotação para sua cabecinha e para sua vida ruim. Então, não aceite. Nunca mais fale essa palavra. Isso é muito importante. A disciplina é na conversa. Porque quando a gente fala vara, Deus usa vara, mas Ele usa a vara no sentido diálogo, tá? Não é para você chegar em casa e dizer, vamos lá, todo mundo apanhando. Não, às vezes a criança apanha sem saber por que apanhou. Que sentido tem? Eu já vi isso acontecer. A pessoa apanhar e não saber. Uai, mas por quê? Não, quando Deus se refere a isso, Ele se refere à orientação, a você estar ali acompanhando, conversar, saber o que o seu pequeno está fazendo em todos os momentos, tudo o que ele falar, que não estiver certinho, você corrigir e mostrar o outro lado, o porquê. E ele entenderá, ele vai crescer em uma dimensão certa. Ele não vai por caminhos tortuosos. Os caminhos tortuosos, quando os adolescentes, as crianças vão, é porque em casa faltou a comunicação certa. Muitas vezes a mãe, ao querer disciplinar, ao invés de orientar, lascava a mão no rosto da criança, ou que seja de outra maneira. E isso não é educar, isso é jogar a criança para a rua. Porque aquilo que você fez ficará na mente dela. E se você não orientou aquilo de errado que ela fez, ela não entenderá para não fazer mais. Então, para nossos pais, que muitas vezes pode querer pegar este versículo de uma maneira diferente, Deus não está mandando você destruir, você bater, você machucar, você maltratar, como tantas crianças já perderam a vida por momento de agressão, de conflito do próprio pai entre mulher e não saber resolver, vai no pequeno para bater. Isso não é de Deus? Isso não é de Deus? Sabe por que não é de Deus? Porque se você tiver uma mente saudável, limpa, você vai sentar e vai dizer, oh meu amor, você errou. Sabe por que você errou? Porque aquilo que você falou, você não podia ter falado. O que você fez, você não podia ter feito. Não faça mais. Pode levantar sua voz, mas a criança vai entender que você falou e orientou. Agora a criança fez, você agredir sem orientar, você está sendo, desculpa a expressão, mas é a palavra de Jesus aqui, tolo. Tolo. Ação de alguém que não tem mente para ter um raciocínio completo, que a formação da criança é preciso você conversar, você mostrar, você acompanhar. Se a criança não teve essa orientação, ela não poderá saber, porque ela está no período de formação. Assim é a vida de todos aqueles que muitas vezes pega o versículo e acha que chega em casa já vou agir assim. Não, Deus falou, não, olha, cuidado, viu? Porque o que Deus quer é que você orienta e ame. Porque senão você vai ter alguém que vai sair de casa quando chegar a adolescência
e depois nunca mais será a mesma pessoa, porque vai terminar indo para o mundo que muitos e muitos vão. De uma maneira que a mãe não entende. Mas por que aconteceu? Porque aconteceu porque você falhou. Você falhou. Aconteceu porque você falhou. Você deixou seu filho só. Você não o orientou. Você não viu com quem ele estava andando. Você não viu com quem ele estava andando. Ele começou a andar com pessoas erradas e você não viu. Quando você ficou sabendo, ele já estava em estado já sem saber como direcionar o seu viver. Já estava em caminhos pecaminosos, difícil de retorno. E muitas vezes, muitos têm retorno e outros não têm mais. Mas você sabe por quê? A falta é que da formação religiosa. A formação religiosa leva integralmente você mostrar Deus, amor, protetor. E o seu pequeno te acompanhará por onde você andar. Minha filha era pequena, 3 aninhos, 4 aninhos. Eu levava ela para o meu trabalho, mas eu nunca deixei ela em local, levava. Colocava ela para estudar de frente ao meu trabalho, depois buscava e deixava ela em um local, da qual ela ficava fazendo receitinha, ia lá nas gavetas dos médicos, pegava os receituários, fazia receitinha e começava a querer imitar. E quer dizer, se eu simplesmente falasse, não, vou deixar minha filha na casa da vizinha, tá bom, o trabalho não é local, tem local que não aceita, mas eu agradeço a Deus porque eu tive pessoas maravilhosas no ambulatório de Sapopemba. A infância da minha filha foi toda ali, com aqueles médicos, correndo atrás dela, brincando, como o médico do trabalho, doutor Afrânio, tantos outros, muitos médicos. E correndo e brincando com ela, e ela fazendo receitinha. Eu agradeço a Deus, porque eu tive de, com muita fidelidade, levar a vidinha dela. Mas foi de uma maneira tão graciosa, porque ela teve um acompanhamento, sim. Ela teve uma convivência com pessoas diferentes. E hoje ela está em um hospital, o Hospital das Clínicas, trabalhando, se entregando à sua família, ao seu trabalho. Mas assim, a infância, ela tem tudo a ver com a maneira como se leva. É difícil? Eu levantava cedinho, arrumava as coisas, corria, deixava na escola, depois ia para o trabalho. Eu trabalhava. Eu chegava às 7 horas da manhã. Eu ficava esse horário ali, trabalhando. No final do meu tempo é que houve uma readaptação, houve mudança para alguns saberem como é a minha vida, como foi a minha vida, mas eu trabalhei, eu me dediquei, por quê? Porque aquilo era importante, mas a minha filha, eu priorizei. Eu levava para a escola, eu buscava, eu deixava ali, fazendo de vizinho, um desenho, e alguém, passava até um médico, fazia um desenho, ela fazia cartinha. Então, às vezes, você pode dar um jeitinho, é isso que eu quero dizer. Eu sei que tem trabalho que você não pode levar, mas eu agradeço a Deus, porque eu tive, na época, necessidade e tive de conciliar algumas horas, não é muitas horas, porque eu trabalhava 6 horas, minha filha ficava umas 4 horas no estudo. E depois eu tive de conciliar 2 horas. Mas, para mim, era mais importante eu conciliar essas 2 horas do que deixar ela de qualquer jeito. Hoje, a formação dela é uma formação saudável. Uma mãe maravilhosa. Cuida dos seus filhos com todo carinho, dedica-se totalmente a essas crianças. Uma profissional de garra, de entrega, de preocupação, que ela não é só o momento que ela está lá no hospital, ela traz as preocupações, ela passa as preocupações com aquelas pessoas que estão ali.
Então, assim, indo para o mesmo assunto, nós mães temos, que todos vocês têm que trabalhar, porque eu tinha de trabalhar para suprir a minha casa. Antes de eu ter minha filha, eu tinha 3 trabalhos, mas depois eu tive não fui mandada embora, pedi, porque eu nunca fui uma profissional de qualquer jeito. Eu pedi para ir embora. E aí eu fiquei só com um trabalho para ter outro tempo para minha filha. Como eu sou da saúde e era só 6 horas, isso me ajudava. Eu ter outro período para dedicar à vida dela. Então, nós, mães, temos de entregarmos totalmente aos nossos filhos. O que você pode conciliar, você vai conciliar. Se você mora em um lugar que tem creche, você leva, como a minha filha leva. Ela leva a Alice para a creche no Hospital das Clínicas. Sim, é. E aí, ali ela está perto, tem um momento que ela passa e faz uma visita. Então, tudo isso é presente de Deus para a gente. Porque eu, como mãe, eu fiz do mesmo jeito. E ela, como filha, ela está fazendo do mesmo jeito. Ela poderia falar, mas é difícil pegar o carro, levar a filha daqui para o Hospital das Clínicas, é difícil. Não, nós temos de enfrentar. Assim como eu tive de fazer isso. Levar ela para a escola de frente ao meu trabalho. E depois de buscar e ela ficar ali do ladinho. Quer dizer, tudo isso aconteceu para quê? Para você dar uma formação para o seu bebê, para a sua criança. Então, hoje, o que nós temos de fazer, mãe, é priorizar. Porque quando você tem filho, é responsável. Você não pode, agora eu vou sair pelo mundo afora sem priorizar a vida do seu filho. Não, é prioridade, tem de acompanhar. Porque se você vai passear, ele vai com você. Se você vai ali, ele vai com você. Assim você está evitando dele entrar para crescer de uma maneira fria, sem a sua presença e depois ir para o alcoolismo, para as drogas, para as ruas, mesmo você tendo uma estrutura de vida, como muitas e muitas mães têm estrutura, mas têm filhos que teve problema porque faltou na formação. Quando falta na formação, você leva aquela carência e aquela carência será para o resto, muitos é para o resto da vida, outros ainda conseguem haver mudança. E em outros, infelizmente, tenta e não tem a resposta. Mas Deus é o Deus que Ele age em todas as vidas. Por isso, nossas crianças têm prioridades em nossa vida. Estou contando um testemunho meu, porque para mim isso foi muito importante. Então, meu bebê, ele nasceu de uma maneira linda, maravilhosa, da qual foi criado no meio dos médicos, das enfermeiras, de todo aquele povo que ali brincava com ela, corria, e ela não sabia nem falar e sorria do jeito que ela falava. Aprendeu a falar por ali. Mas eu agradeço a Deus porque eu tive pessoas que tinham amor no coração e que sabia da necessidade e que sabia que você não queria deixar de qualquer jeito e queria acompanhar bem de pertinho. 4 horas na escola e 2 ali, programando. Ficava numa salinha quando não tinha consulta marcada, quando não tinha médico, dava desenho para fazer, tentava conciliar. E eu agradeço a Deus de todo o meu coração, a toda essa gente maravilhosa que que eu passei pelo caminho delas e elas passaram pelo meu caminho, porque isso é questão de pessoas de coração, que não age só pela quantidade, não, mas pela qualidade que você está dando para aquelas pessoas que estão mais próximas de você. E essa época com a minha filha, ela ia para o ambulatório, a equipe me abraçou e abraçou a minha filha também. Eu só tenho agora de dizer obrigada, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem feito por mim.
E por isso que eu digo, mães, esse exemplo que eu disse para vocês é que existe momentos que dá para você conciliar. Conciliar. Vai pro shopping, vai junto com as suas crianças. Vai pro trabalho, coloca mais próximo do seu trabalho. No meu caso, eu tive de tirar ela da escolinha, colocar a escolinha mais próxima lá. Porque senão eu ia perder o vínculo e ela ia ficar horas nas mãos de pessoas que eu preferia que ela estivesse mais próxima de mim. E assim, do jeito que você cria a sua filha, ela cria os seus. Não é bonito? Então, tudo que você passa para seus filhos, eles receberão e passará com certeza para os seus filhos. Assim é a formação. Por isso que hoje criança é prioridade da nossa... a gente dá prioridade número 1, Temos de dar prioridade número 1, porque a formação das crianças é tudo. É tudo. E ai daqueles que não formar para ter uma vida digna, porque você vai sofrer as consequências pro resto da sua vida. E uma das piores é você saber que algo aconteceu por falha. Às vezes, abrir e fechar de olho, mas foi uma falha. Porque tudo que você evita, desde a escola que você coloca, porque você tem de ter a referência, foi como eu fiz. E agora, quando ela não pôde mais ficar lá, já estava grandinha, eu falei, mas em que escola eu vou levar minha filha? Fui fazer o levantamento da escola, onde tinha uma disciplina, tinha uma maneira que dava para você confiar, que dava para que as professoras agiam. E encontrei a escola. E ali ela fez todo o colégio, de uma maneira que também não trouxe o transtorno para a vida dela. Por quê? Porque, na realidade, você não vai fazer, não, vou procurar aqui, porque aqui eu já levanto, já jogo naquela escola ali. Às vezes é uma escola que, muitas vezes, ela não tem profissional que ajuda, pode até ter, mas a quantidade é grande. E a escola que tem muitos meninos que têm vícios, e aonde tem crianças que têm vícios, é fácil de passar para o outro. Então, aonde tem criança que tem vícios horríveis, como existe escola aqui perto, é automaticamente, se você não tiver uma capacidade de perceber se a escola está, como está indo a vida do seu filho, você está jogando ele no mundo das drogas. Porque existe escola que eles entram no banheiro para fumar. As crianças entram no banheiro para fumar. Então, por isso que nós, mães, desde pequenininho, temos de começar. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Então, você vai ser mãe. Mãe não é só aquela que coloca no mundo. Mãe é aquela que acompanha todos os momentos. Todos os momentos. Todos os momentos. Ah, agora cresceu? Não, todos os momentos. Então, você é capaz de entender a realidade, porque você vai ver a formação da criança a partir da própria escola. Porque existem escolas que têm de ser trabalhado, que são escolas que têm muito contaminação. E se não tiver muita orientação, as crianças vão ser direcionadas para o mundo do vício. E aí aonde pega. Por isso que você tem de fazer pesquisa. Aonde é que eu vou colocar meu filho? Já está entrando na etapa de escola. E aonde é que eu vou encontrar essa escola? Procure. Existe escola modelo, existe escolas que você vai ver a referência, que são escolas simples. No caso da minha filha, não era escola particular, não. Era escola simples, mas era escola que você chegava e sentia o trabalhar daquelas professoras. Reuniões todos os meses, a gente estava ali ouvindo o que elas queriam. E o trabalhar era dinâmico, era constante, para ajudar, para evitar qualquer transtorno de vício ou qualquer situação que pudesse trazer naquele ambiente um entristecimento e interromper a vida daquela criança. Como acontece? Você leva a criança para um ambiente e ali ela vai aprender outras coisas que vai dar o corte, vai destruir. Então não pode, não pode. Temos de ter os olhos de Jesus. O que é melhor
para o meu filho eu tenho de dar. E o que é melhor é ele do meu lado. A melhor pessoa para cuidar é você. É você. A melhor pessoa para cuidar é você. Por isso que eu levava ela para o trabalho. E pedi permissão, sim. Por quê? Porque era 2 horas. E eu não queria que ela estudasse em outra escola, que não eu tivesse o acompanhamento ali e eu acompanhando passo a passo. Então, assim, educar é você se dedicar a cada momento. Então, vamos cuidar das nossas crianças e que essa palavra de Deus tão maravilhosa que fala sobre aplique, né? Em seu coração, ensina os seus ouvidos as palavras do conhecimento e que Jesus te dê todo o conhecimento daquilo que é melhor para o seu lar, daquilo que é melhor para a sua criança, para que cresça dentro de uma vida repleta de graça e de luz e que não desviará desse caminho, porque você o acompanhará para ter uma vida de paz. E isso é suficientemente tudo, o seu acompanhamento. Eu não posso jogar, vou arrumar uma pessoa para minha filha passar o dia todo. Aquele dia é o dia da sua folga, sua filha vai passar o dia lá com a vizinha. Não, você não sabe o que está acontecendo lá. Você não sabe o que está acontecendo lá. A maior parte das crianças que perde tudo de mais precioso que tem foi situações assim. A mãe tinha muitas prioridades. O dia da sua folga também não podia estar ali. Então, se você está trabalhando, procura o melhor ambiente. Mas se você está em casa, o melhor ambiente é na sua presença. Tudo bem? Fiquemos com esse versículo maravilhoso, não é? Versículo maravilhoso. Não deixe a criança sem disciplina, sem orientação. Quer dizer isso. Não deixe a sua criança sem orientação. Seja você a orientadora dela. Assim crescerá nos caminhos do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém? Amém.